A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um momento de nós estarmos aqui meditando, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, sobre alguns assuntos da atualidade também. E eu te peço, se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Aciona o sininho aí para as suas notificações e dá um like. Se gostar da mensagem, se gostar da reflexão, compartilha com seus amigos. Eu quero, no dia de hoje, compartilhar com você uma parte do texto do meu livro Karl Barth e a Pregação, tá bom? É um livro que eu lancei em 2016 e eu quero só um pequeno trecho que eu aqui neste livro, né, eu enumerei, fiz um tópico, que são as principais características do movimento neopentecostal no Brasil. Porque aqui eu venho falando com relação à pregação e depois eu venho falar sobre o movimento neopentecostal, o seu estilo de pregação e os elementos da pregação e do culto neopentecostal, e fazendo uma comparação com aquilo que Barth ensina no seu livro, né, dos ensinamentos de Karl Barth. Então, queridos, aqui eu falo assim, como citado anteriormente, observa-se o distanciamento entre o pentecostalismo da primeira onda, que é o pentecostalismo clássico, né? Porque alguns estudiosos creem que houve três grandes ondas do pentecostalismo aqui no Brasil. A primeira onda é o pentecostalismo clássico, quando aquelas igrejas pentecostais tradicionais que iniciaram no Brasil esse movimento, como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, né? Depois vem a segunda onda com outras igrejas, como a Quadrangular, a Deus é Amor, e a terceira onda é o movimento neopentecostal, que aí começa com a Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas. Então, como citado anteriormente, observe o distanciamento entre o pentecostalismo clássico e o pentecostalismo da terceira onda, né? O neopentecostalismo. Pois é nessa fase em que são introduzidos liturgias, objetos e ênfases teológicas distintas que causam desconfiança nas igrejas tradicionais. Então é nessa terceira onda, nesse movimento neopentecostal, que é introduzido vários elementos estranhos ao culto e aquilo que o pentecostalismo clássico ele preservava, né? E aqui o Franklin Ferreira enumera algumas dessas diferenças, né? E aqui a gente tira do livro do Franklin Ferreira algumas questões que ele enumera com relação ao movimento neopentecostal. Diz assim o Franklin Ferreira: apesar de possuírem o mesmo tronco histórico, o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo têm diferentes ênfases teológicas e usam estratégias distintas em sua atuação no mundo e junto aos seus fiéis. Há essa diferença, apesar que hoje o movimento pentecostal ele tem abraçado vários desses elementos do neopentecostalismo, né? Hoje já quase não se distingue mais o que é um movimento pentecostal clássico do neopentecostal. Ele continua dizendo assim, o Franklin Ferreira: os grupos pentecostais de cura divina e os neopentecostais são caracterizados por desconfiança das igrejas tradicionais, oposição à cooperação com outras igrejas evangélicas e à tolerância religiosa, não exigência de comprometimento dos membros com a congregação, como a estabelecida nas igrejas pentecostais clássicas de renovação e históricas. Ou seja, o movimento neopentecostal ele não exige dos seus membros esse compromisso, né, de estar comprometido com aquela igreja. A liderança do movimento neopentecostal é centralizada e personalista, sendo estruturada segundo um modelo empresarial.
Crescimento do neopentecostalismo, segundo Franklin Ferreira, é através do proselitismo e do intensificado uso do rádio e da televisão, alcance especialmente nas camadas mais pobres da sociedade, e dá uma ênfase muito grande no misticismo, priorizando a realização de curas e o exorcismo, e entendendo que os males têm origem nos demônios. Prática de reuniões focada no espetáculo, frisando mais o lado emocional do que o racional e proporcionando aos participantes uma sensação de vitória. Práticas e elementos usados como símbolos de fé, como por exemplo, fogueira santa de Israel, sal ungido, óleo santo de Jerusalém, a ênfase no dízimo como investimento, prometendo o retorno multiplicado, ênfase em autoridade extra-bíblica, como os supostos apóstolos e bispos, demonstração de pouco ou nenhum interesse por questões doutrinárias, e apesar de aparentemente crerem em algumas doutrinas cristãs e evangélicas, não raro esses grupos são classificados como seitas, por causa dessas marcas. Então, essas são as características principais dos movimentos neopentecostais, né? A questão dos elementos que foram introduzidos, como fogueira santa, sal ungido, né? Focando mais no lado emocional do que a doutrina bíblica, né? Usando símbolos de fé, machá, manto santo. Então isso distorceu completamente ali o pentecostalismo clássico. E isso tem arrastado muitas pessoas, através da ênfase da divulgação dessas doutrinas, através da televisão, do rádio, e tem arrebanhado muitas pessoas. Como vê-se, são muitas as inovações doutrinárias nessa terceira onda. Na realidade, o movimento neopentecostal é um movimento em mutação constante e sempre aberto a agregar novas doutrinas e novos modismos. No entanto, faz-se necessário uma análise mais detalhada em alguma desses principais pontos que mais caracterizam o movimento neopentecostal. Então, queridos, eu queria compartilhar com você essas principais características, né? Aqui deixada no livro Barth e a Pregação, na página 49, tá bom? E compartilhar com você que o neopentecostalismo se distanciou demais do movimento pentecostal clássico. E nós vemos muitos aí elementos, né, com símbolos de fé que se procura criar cada vez mais, terra de Israel, água de Israel, até mesmo vassoura ungida. Então esses elementos, né, procura acrescentar ali no culto fé. Na realidade se distancia em muito da palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.